Olá! Nessa 17ª aula do curso de Álgebra Linear, daremos continuidade ao tema Independência Linear, resolvendo mais 2 exemplos e também apresentando um teorema a respeito desse assunto. Bom, o exemplo 4 pede para mostrar que os polinômios 1, x, x², x elevado a m formam um conjunto linearmente independente. Bem, se nós pensarmos que esses polinômios canônicos em relação aos polinômios, nós poderíamos nomear como P0, P1, P2, Pn. Então, a equação A0P0 vai ficar mais apropriado, mais A1P1, mais A2P2, mais ANPN deve ser igual a zero. E, para que sejam independentes, A0, A1, A2 e AN devem assumir apenas o valor zero. Então, aqui a gente pode reescrever, tá? Nossa equação, né, como A0 vezes 1, que dá 0, mais A1x, mais A2x², mais AN x elevado a n. Bom, a única maneira disso daqui ser igual a zero é se todos os meus coeficientes forem iguais a zero, uma vez que para cada termo eu tenho uma potência diferente de x. Então, eu não conseguiria anular, né, nenhuma delas. Então, a única solução é A0 igual a 1, igual a 2, ², a n, que é igual a zero. Portanto, 1x, x², x elevado a n, são linearmente independentes. No nosso exemplo 5, ainda falando de polinômios, o exercício pede para determinar se esses 3 polinômios formam um conjunto linearmente independente em P2. Então, pensando em K1P1 mais K2P2 mais K3P3 igual a zero, nós temos, na verdade, K1 que multiplica 1 menos x, mais K2 que multiplica 5, mais 3x, menos 2x², mais K3 que multiplica 1 mais 3x, menos x² igual a zero. Se nós resolvermos de forma apropriada a agrupar os termos independentes, os termos que multiplicam x e os termos que multiplicam x², nós vamos ficar com K1 mais 5K2 mais K3 mais menos K1 mais 3K2 mais 3K3, que multiplica x, mais menos 2K2, menos K3, que multiplica x², tudo isso igual a zero. Bom, se eu pensar que o valor que multiplica os termos independentes aqui no segundo lado da igualdade é zero, a somatória de valores que multiplica isso aqui, né, pode ser escrito assim, ó, 0 mais 0x mais 0x². Né? Então,
Zero é igual ao termo independente que está do outro lado. Zero que multiplica x é igual a esse termo que multiplica x no primeiro membro da igualdade. E zero que multiplica x ao quadrado é igual a este termo que multiplica x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com o sistema K1 mais 5K2 mais K3 igual a zero, menos K1 mais 3K2 mais 3K3 igual a zero, menos 2K2 menos K3 igual a zero. Então, nós temos esse sistema para resolver. Nós podemos resolvê-lo e verificar se ele admite apenas a solução trivial, se admite outras. Ou, como ele tem um número de equações igual ao número de incógnitas, nós podemos construir aqui a matriz dos coeficientes. 1, 5 e 1. Menos 1, 3 e 3. 0, menos 2 e menos 1. E calcular o determinante dessa matriz. Se eu chamar ela de A, eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que, nesse caso aqui, o determinante de A é igual a 0. Portanto, se deu 0, significa que admite soluções além da trivial. Se desse dado diferente de 0, admitiria apenas a solução trivial. Portanto, P1, P2 e P3 admitem, aliás, são linearmente dependentes. Admitem soluções além da trivial. Tá? Muito bem. Agora a gente tem um teorema importante sobre independência linear que diz que se dois ou mais vetores, um conjunto S de dois ou mais vetores, ele é linearmente dependente se somente se pelo menos um dos vetores de S pode ser expresso como uma combinação linear dos outros vetores em S. E ele é independente se somente se nenhum vetor de S em S pode ser expresso como uma combinação linear dos outros vetores em S. Bom, qual que é a demonstração desse teorema? Bem, vamos admitir que S igual a V1, V2 e VR seja um conjunto com dois ou mais vetores. Se nós supormos que S é linearmente dependente, então existem escalares K1, K2 e KR que não são todos nulos, de tal forma que K1, V1 mais K2, V2 mais KR, VR é igual a zero. Se nós supormos que K1 seja diferente de zero, então nós podemos isolar V1, e aí eu vou conseguir escrever V1 como menos K2 sobre K1, que multiplica V2, mais menos KR sobre K1, que multiplica VR. Ou seja, nós conseguimos escrever o vetor V1 como combinação linear dos outros vetores. Tá? Isso só é possível porque o K1 é diferente de zero, então eu posso ter aí essa fração. Essa fração é válida, eu tenho um denominador diferente de zero. Isso conclui a demonstração do teorema. O caso contrário não seria possível. E assim nós encerramos mais essa aula do curso de Álgebra Linear e voltaremos a falar sobre esse tema independência linear nas próximas aulas. Até mais, bons estudos!